Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. O pastor presidente desta igreja é o pastor Natanael Rinaldi Filho. E estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Esses nossos momentos são para nós aprendermos um pouquinho mais o que Deus quer nos falar através da sua palavra. Esta é a carta de amor que Deus deixou para nós, mostrando o seu grande amor que Ele manifestou através de um povo, através do seu Filho que surgiu desse povo escolhido. Então vamos meditar mais um pouquinho, só que antes de fazermos qualquer coisa, temos que nos conectar a Deus, falar com Ele. E Ele nos deixou a oração. Ele nos orienta a falar com Ele e tudo que a gente for fazer, todas as coisas, não podemos nos esquecer de falar com Ele, de buscar a sua vontade, buscar a sua orientação através do seu Santo Espírito. Se você puder, feche seus olhos, se não, eleve seus pensamentos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, te adoramos, te bendizemos e estamos aqui em reverência, com temor, com tremor, porque a palavra é tua. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade, hoje e sempre, Senhor. Abençoa cada ouvido que vai ouvir esta mensagem, cada coração que vai acolher esta mensagem, cada mente que vai raciocinar em cima da mensagem, para que não seja só emoção, mas para que a pessoa entenda aquilo que o Senhor deseja. Abençoa, Senhor. É a nossa oração pedindo a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque dependemos de tudo. Tudo nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos ouvintes, a mensagem de hoje tem como título Aparência. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu fui até Josué 9, do versículo 3 ao 16. Nós vamos falar sobre como os gibeonitas se disfarçaram para enganar Israel, para enganar o povo de Deus. Nós estamos situados aqui nesse trecho quando Moisés já morreu, o povo já passou, já foi liberto do Egito, passou 40 anos perambulando pelo deserto e agora já entraram na terra prometida. Moisés não pôde entrar, ficou olhando a terra de longe e morreu. Mas Josué foi encarregado de entrar e ele tinha uma ordem explícita. Você entre e mande embora o povo que está lá. Essa terra eu estou dando para vocês. Mas para que vocês tenham essa terra, vocês vão ter que lutar. Vão ter que conquistar. Então, Josué entrou e já tinha havido uma grande vitória lá em Jericó. E aí, quando Jericó caiu, todo o povo dos povos que estavam espalhados naquelas terras ficaram apavorados. Que grande Deus é esse? Que povo é esse que tem um grande Deus, que abriu o mar, que abriu o Jordão, derrubou as grandes muralhas de Jericó? Então o povo estava apavorado. E tinha um povo em específico, chamado gibeonitas, que eles ouviram tudo o que estava acontecendo. E aí eles tramaram algo, que eu vou ler agora para vocês. Abram suas Bíblias em Josué 9, de 3 a 16, onde diz assim:
E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores. E levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e de todo o pão que traziam para o caminho, era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Agora vamos para o versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Versículo 15 e 16. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. O que aconteceu aqui? Foram enganados, porque viram a aparência. Aparentavam realmente estar vindo de longe, cansados, com suas roupas, sapatos, seus utensílios gastos, seu alimento envelhecido. Parecia. Só que foram enganados por estes gibeonitas. Tanto os líderes quanto Josué, que era o líder maior. E o detalhe aqui no versículo 14, né? Não pediram conselho ao Senhor. Deus dá condição para a gente saber. Ele nos deu o seu Santo Espírito para que a gente tenha condição de perceber o que está por trás, aquilo que você não enxerga. Mas eles não pediram conselho. Foram pela aparência e fizeram paz com esses gibeonitas. E aí, porque eles fizeram paz com os gibeonitas, eles não conseguiram cumprir o que Deus havia determinado, que era expulsar todos os povos daquela terra. Todos, sem exceção. Mas um acordo feito não pode ser descumprido. E Deus leva isso tão a sério que mais à frente vocês vão ler que Saul, o primeiro rei de Israel, tomado por um espírito nacionalista, né? Vamos fazer cumprir aquilo que no começo devíamos ter feito. Ele atacou os gibeonitas. E Deus amaldiçoou os israelitas por causa daquela situação. E foi Davi que consertou. Davi chamou os gibeonitas, perguntou o que eles queriam, e aí os gibeonitas falou: não, a gente não quer ouro nem prata. É uma questão, como quem diz, é uma questão de honra. Fomos atacados injustamente, vocês fizeram um acordo de paz conosco. E Deus não gostou daquele acordo ter sido descumprido. Não era para ter feito. Mas se fez, tinha que cumprir. Ninguém é obrigado a fazer acordos. Mas a partir do momento que você dá a sua palavra, cumpra. E isso é algo que Deus leva muito a sério. Tão a sério que aconteceu isso com o povo. Leiam lá. Vocês vão entender essa história dos gibeonitas. E aí foi pedido que 7 príncipes, filhos de Saul, fossem mortos, para vingar todos que morreram do povo gibeonita. Foram atacados injustamente. E assim foi. E ali você vai ver a história de Rispa, uma das concubinas de Saul. Uma história muito triste, mas que fica para um outro momento. Se você tiver curiosidade, pesquise Rispa na Bíblia e veja a sua história.
Mas nós estamos falando de aparência. Aparência. Veja que eles se disfarçaram. Disseram que era uma coisa e eram outra. E assim no mundo de hoje, um mundo que vive de aparências, um mundo que vive só daquilo que os olhos podem ver e vão sendo enganados, porque nem sempre o que aparenta é a realidade e você consegue ver o rosto, ver as roupas, ver o estilo de vida, só que você não enxerga o coração. E quantas pessoas têm sido enganadas em casamentos, em negócios, em compras. Você vê como na internet você faz uma compra e aquela página é falsa. Tem uma aparência de veracidade. E quando você vai ver é um golpe. Você perdeu o seu dinheiro, não adquiriu o bem desejado. E assim é o mundo de hoje. Um mundo de aparências. Pessoas que postam fotos, vídeos nas redes sociais, mostrando só viagens, coisas boas, falando muitas vezes verdades, né? Fizeram realmente aquelas viagens, passearam, fizeram aquilo mesmo. Só que o que nós estamos falando é da aparência. Como muitas vezes aqueles sorrisos são sorrisos momentâneos, mas você vai conhecer a vida da pessoa e ela está vivendo uma situação totalmente contrária àquilo que ela aparenta ser. O que é melhor? Ser, ter. Você tem uma aparência ou você é aquilo? Existe uma lacuna entre o ser e o ter. Você ter uma aparência, ter uma ilusão de vida, não é bom. Nós precisamos ter vida real e fugir dessa aparência que o mundo quer te engodar. Não, poste na rede social, sua vida está destruída, mas você está lá sorrindo, com uma praia atrás de você, com uma floresta, com um lago lindo, cheio de peixinhos maravilhosos. Mas e você? Como está por dentro? Realmente aquela felicidade toda está dentro de você? Então Deus, nós temos um Deus que Ele quer nos curar de dentro para fora. De dentro para fora. Quer nos fazer pessoas melhores a cada dia. Mas isso é uma situação interna. Nenhuma aparência vai mudar o que você é por dentro. Agora vamos continuar falando. Eu peguei aqui Atos 5, de 1 a 4. Vamos lá. Atos, o livro de O Ato dos Apóstolos, 5, de 1 a 4. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. O casal sabia. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, da propriedade que lhe havia vendido? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira venderam um terreno, uma propriedade deles,
e falar assim, olha, tá aqui, ó, vendi uma propriedade, tá tudo aqui. Mas era mentira. Parte do valor que ele havia conquistado da venda, eles guardaram. Eles mentiram. Mas o que gerou essa situação? Vamos lá para Atos 4, de 36 a 37. Então José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé, cognominado Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, ele vendeu uma propriedade e trouxe todo o valor e colocou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira ficaram com inveja, porque todos ficaram, puxa vida, olha que Barnabé fez, ficaram elogiando a atitude dele. E eles, por inveja e por ciúmes, foram e fizeram a mesma coisa, venderam uma propriedade. Só que eles não deram o valor todo. Qual era o problema deles vender? Era deles. Não tinha problema algum. Vendesse, ficasse para eles. Ou não vendesse, não tinha problema. Mas o problema foi que eles quiseram ter uma aparência de bondade. E para ter essa aparência, eles mentiram. Mentiram, enganaram. Mas o Espírito Santo de Deus não se engana. Porque ele conhece todas as coisas. Ele é uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Não é um vento que passa, um sopro, alguma coisa. Não, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que é onisciente, conhece todas as coisas. Então, o Espírito Santo sabia. E ele revelou aqui para o apóstolo. Olha, eles mentiram. Então, querendo aparentar algo que eles não eram. Seria melhor se eles vendessem e falassem, olha, nós vendemos, nós vamos ficar com uma parte e nós temos isso aqui para ofertar. Seria muito bem-vindo, honesto, correto, e estaria de acordo com o que eles podiam fazer. Porque a Bíblia fala para a gente levar dízimos e ofertas segundo o nosso coração. Nós precisamos entender o que Deus fala em relação ao dízimo. A 10ª parte daquilo que você tem. Tem que ser de boa vontade. Tem gente que dá muito mais do que 10%. Porque está tão agradecido que o seu coração pede aquilo. E quanto mais ele dá, mais Deus supre. Nada falta a uma pessoa que cumpre a vontade de Deus. Então, não é a questão de dar ou não dar. Mas é a questão da sinceridade. Fugir da aparência. Fugir da aparência do mal. E Ananias e Safira fizeram isso. Não tinha necessidade, ninguém foi lá pedir para eles fazerem aquilo. Eles fizeram por inveja. Inveja de José Barnabé. E isso é terrível. Deram ocasião para o diabo trabalhar na vida deles. E eles morreram. Foram punidos com a morte. Foram fulminados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não queiram ter aparência de bondade. Sejam bondosos. Deem aquilo que vocês podem, ou que Deus colocou no teu coração.
Fale com Deus. Lembra lá dos gibeonitas? O povo de Israel não consultou a Deus. Consulte sempre a Deus, que Ele vai revelando o que Ele quer para a sua vida, o que Ele deseja fazer com você, como você vai trabalhar na obra de Deus, de que forma, e Ele vai dando meios, vai dando condições. Agora vamos lá para 1 Samuel 16. Vamos lá para o Velho Testamento. 1 Samuel 16, no versículo 1, na sua parte B, e depois nós vamos para o 6 ao 13. 16, na sua parte B. 1 Samuel. Aqui, vamos lá. Enviar-te-ei a Jessé, Deus falando com Samuel, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui Deus está mandando Samuel ungir um novo rei, porque Saul, ele já tinha falado, não, Saul não vai ficar. Ele pecou gravemente contra mim, não quero mais Saul. Unge um outro rei segundo o meu coração. Aí lá foi Samuel, vamos lá para o versículo 6. Ele já está na casa de Jessé, e Jessé está mostrando todos os seus filhos. E sucedeu que entrando eles, os filhos, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Eliabe era um jovem alto, forte, soldado, treinado e garboso, muito, bem bonitão. E Samuel olhou aquele jovem forte e pensou, com certeza é esse o novo rei. Aí, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos sentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vocês leram? Deus falando, não olhe a aparência. O homem vê o que é aparente, mas Deus vê o coração. Não olhem a aparência. Aí vamos lá para Mateus 23. Mateus 23, versículo 25 a 28. Vejamos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego,
Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqui, Jesus está mostrando a aparência de alguns religiosos da época. Aparentavam santidade, aparentavam bondade, mas Jesus não olhava a aparência deles. Ele conseguia enxergar o coração, porque o Espírito de Deus revelava para ele. Lembre-se que Jesus estava na forma de homem. E na forma de homem, ele precisava estar em comunhão com Deus. Jesus orava o tempo todo. Jesus se mantinha íntegro, resistindo a toda a tentação, como aconteceu lá no deserto, um exemplo. Então você vai percebendo que Jesus olhava aqueles homens aparentemente maravilhosos, mas ele enxergava o interior. Hipócritas, sepulcros caiados. Caiado é aquela coisa branca, aquela tinta rala branca, que é muito comum lá naquelas terras, deixar as casas branquinhas. Lá na Grécia, você vai na Grécia, as casas todas brancas em cima daquelas montanhas, daqueles penhascos. Fica tudo muito bonito, muito limpo, né? Mas Jesus está falando aqui que eles eram como aqueles sepulcros, branquinhos por fora, mas por dentro tinha podridão. Não adianta ter aparência de bondade, aparência de santidade, aparência. Dentro tem que estar em conformidade com a parte de fora. Não adianta querer enganar. Não dá para ficar enganando o tempo todo. Uma hora a verdade aparece. E você pode enganar a sua vida inteira. Mas lá no grande dia, tudo vai ser revelado. Por que esperar esse dia? Se hoje nós podemos mudar aquilo que precisa ser mudado. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e vá tirando toda a sujeira, toda a podridão, tudo aquilo que atrapalha a perfeita comunhão com Deus. Aquilo que atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele quer fazer tanta coisa, mas Deus é santo. E Ele precisa que a gente seja santo. Se santifique. E por nós mesmos nós não conseguimos. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Precisamos aceitar o sacrifício de Jesus e sermos lavados pelo seu sangue. Lavados pelo sangue de Cristo, Deus não consegue mais enxergar os nossos pecados. E o Espírito Santo vai limpando, vai trabalhando a nossa vida. Vai tirando aquilo que não faz bem. Jogue fora toda a aparência. Seja o que Deus quer que você seja. Seja real, verdadeiro. Não importa se é pouquinho que você é. O teu pouquinho com Deus é muito. Ele torna grande. E aquele montão que as pessoas acham que tem, se o fogo do Espírito Santo passar, queima tudo, não vai sobrar nada. Então seja verdadeiro.
Você é isso, seja isso com Deus. Você é aquilo, seja aquilo nas mãos de Deus. Não tente ser o que você não é. Não aparente aquilo que você não é. Agora, vamos lá para Salmos 39. Salmos 39, versículo 6. Vejamos aqui. Salmos 39, versículo 6. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Existem pessoas que passam a vida toda querendo aparentar algo. E aí compram carros, roupas finas, vão a lugares muito caros e se endividam todo. Cartão de crédito sempre, sempre, sempre no zero. E prestações, prestações, prestações. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Vira uma bola de neve. Trabalham para pagar dívidas. Dívidas para ostentar uma vida que não é a dele. Que não é o padrão financeiro dele. Para mostrar que é algo irreal. Para as pessoas. Para as pessoas olharem, olha, olha, de que adianta isso? Não adianta. Pessoas que fazem cirurgias plásticas aos montes e passam a sua vida toda tentando impedir que o tempo mostre quem ela verdadeiramente é. Só que chega uma hora que a pessoa está plastificada. Você olha e não reconhece aquela pessoa. Porque ela foi se mascarando, tentando mostrar algo que ela não é. Então, não é ruim você querer melhorar a sua aparência, você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos sim fazer exercícios, ter uma boa alimentação, ficar bonito. Isso é saudável. É saudável para a mente. Você ter uma autoestima. Mas não faça disso um Deus. Não tente viver de aparência. Faça as coisas com naturalidade. De acordo com como a Bíblia orienta. Cuide. Se esforce, trabalhe. É justo você ter algo, sim, você conquistar uma condição melhor para sua família. Não tem nenhum problema nisso. O grande problema é quando você faz igual Ananias e Safira. Quer mostrar algo que você não é. Então a mensagem de hoje, meus irmãos, meus queridos, sejam verdadeiros. Não vivam de aparência. Porque o que esse mundo oferece é ilusão. Seja real na presença de Deus. E você vai ver como você vai ser feliz. E é uma felicidade que o mundo não fornece. Quantas e quantas pessoas tentam aparentar algo e são muito, muito infelizes. Quando chegam no seu quarto, na sua intimidade, percebem que são miseráveis. Aquela ostentação toda só serviu para quê? Para mostrar para os outros. E acabou. Então, tenha uma vida real. Uma vida verdadeira. Porque Deus quer trabalhar com o que você é.
quer fazer algo maravilhoso com a sua vida, não com o que você aparenta ser. Então, que Deus nos abençoe e que esta palavra faça sentido na vida de vocês. Busquem a verdade que Deus tem aqui para nós, porque esta, como diz em Coríntios 7:31 na sua parte B, porque a aparência deste mundo passa. Toda a aparência do mundo passa. Mas Deus é eterno. E é com Ele que nós queremos morar eternamente. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde da aparência e que sejamos sempre verdadeiros. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.